I know that all of you know this, but I will remind you anyway. Eu sei que todos vocês sabem disso, mas eu quero lembrá-los de qualquer forma. We need to learn the Word of God. Temos que aprender a palavra de Deus. Because without a knowledge of the Word of God, we don't know how to please Him. Porque sem conhecimento da palavra de Deus, nós não sabemos como agradá-lo. We do not know what He has provided for us. Não sabemos o que Ele proveu para nós. And if we don't know it, we cannot do it. E se nós não sabemos, não podemos fazer. And we must become doers of the Word. E nós precisamos nos tornar praticantes da palavra. Now, if we look at Matthew chapter 7, E assim, dando uma olhada em Mateus capítulo 7, we have one of Jesus' best known parables. temos ali uma das parábolas mais conhecidas do Senhor Jesus. Matthew 7:24. Mateus 7, 24. Whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who builds his house on the rock. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. The rain descended, the floods came, the winds blew and beat on that house. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, Founded on the rock. porque fora edificada sobre a rocha. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. And the rain descended, the floods came, the winds blew and beat on that house, and it fell. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, And great was its fall. sendo grande a sua ruína. Now, a very common teaching here is that the rock is Jesus. Um ensino muito comum a respeito dessa passagem é que a rocha é Jesus. But that's not really the point of the parable. Mas não é realmente o que a parábola está nos ensinando. And I think oftentimes people have missed the point that Jesus was trying to make. E eu acho que muitas vezes as pessoas estão perdendo o foco que Jesus estava querendo dar. It's the one who hears the word and does the word. É o que ouve a palavra e pratica a palavra. If you hear the word and do the word, then you have strength and stability. Se você ouve e pratica a palavra, aí então você tem força e estabilidade. And when the storms of life come, you have the ability to face them successfully. E assim, quando as tempestades da vida vêm, você tem como encará-las de maneira a ter sucesso. But if you are a hearer of the word and not a doer, you don't have that strength. Mas se você ouve a palavra, mas não pratica, você não tem essa força. And there are many people who sit and hear the word of God week after week. E muitas pessoas se sentam e ouvem a palavra de Deus semana após semana, But they have no stability, mas não tem estabilidade. and when the difficulties of life come, they fall apart. E quando vêm as dificuldades da vida, elas desmoronam. They're not wise. Não são sábias. Now, wisdom is not the same as knowledge. Perceba, sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Yes, we must have knowledge. Sim, precisamos ter conhecimento. But wisdom is knowing what to do with the knowledge. Mas sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento. How can you use what you have heard? Como você pode usar o que você ouviu? So we need wisdom to know how to apply the Word of God to our experience. Precisamos de sabedoria para sabermos como aplicar a palavra de Deus em nossa vida. James tells us the same thing in James 1:22. Tiago nos diz a mesma coisa em Tiago 1:22. Be doers of the word and not hearers only. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Because if you are only a hearer and not a doer, you are deceiving yourself. Porque se você só é ouvinte e não praticante, você está se enganando. You think you're okay with God. Você acha que está tudo bem com You Deus? think you're pleasing Você God. acha que está agradando a Deus? But you are deceiving yourself. Mas você está enganando a si próprio.
For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he's like a man observing his natural face in a mirror. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. So before you came tonight, did you look in the mirror? E hoje, antes de você vir para cá, você se olhou no espelho? Did you look in the mirror? Olhou no espelho? What did you see? O que você viu? Your natural face. Seu rosto natural. That's what you saw a reflection of you. É isso, você viu o seu reflexo. He observes himself and goes away. Pois a si mesmo se contempla e se retira. Immediately he forgets what kind of man he was. E para logo se esquece de como era a sua aparência. You look in the mirror. Você se olha no espelho. You say, "Oh, I look pretty good tonight." E você fala assim, olha como eu estou bonito hoje à noite. But you go away and you are not thinking about what kind of person you are. Mas você vai embora e você não para pensar em que tipo de pessoa você And you may é. look very good on the outside. E talvez exteriormente você esteja bem. Most of you do. A maioria de vocês está. So much beauty in one place. Tanta beleza num lugar só. Thank you. Obrigado. But what kind of person are you? Mas que tipo de pessoa você é? What are you like on the inside? Como você é por dentro? So you can look at the outside and you may be very beautiful. E então talvez você olhe a aparência externa e você seja lindo. But on the inside you may be very ugly. Mas talvez por dentro você seja muito feio. So in verse 25, E assim no verso 25, he who looks into the perfect law of liberty. mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da That's liberdade, the word of God. essa é a palavra de Deus. Now you are not looking into a glass mirror Agora você não está olhando um espelho de vidro, where you see the reflection of your natural face. onde você vê o reflexo do seu rosto natural. Now you are looking into the mirror of God's word. Agora você está olhando o espelho da palavra de Deus. And instead of seeing your natural face, now you see the inside. E agora, em vez de ver o seu rosto natural, você vê o seu interior. Now you see what you're truly like. Agora você está vendo quem você é de verdade. That's not such a pretty picture. E aí não fica muito bonito. But if you look into the perfect law of liberty and continue in it, Mas se você olhar nessa lei perfeita da liberdade e nela persevera, you keep on taking in the word of God. você continua interiorizando a palavra de Deus, And you are not a forgetful hearer, não sendo ouvinte negligente, but a doer of the work. mas operoso praticante. This is saying you look into the word of God, you see what you are really like, and now you begin to do the word. Ou seja, você olha a palavra de Deus, você percebe como você realmente é e você começa a praticar a palavra. To bring your life into conformity to the word of God. Para colocar a sua vida de conformidade com a palavra de Deus. You're not conforming to the world's standards, Você não está se conformando com os padrões do mundo, not conforming to the standards of religious legalism, e nem se conformando aos padrões da religiosidade legalista, but you are doing the word of God so that you become pleasing to him. mas está praticando a palavra de Deus para agradar a Ele. This one will be blessed in what he does. Esse será abençoado no que faz. And so we find many exhortations throughout the Bible to be a hearer of the word and a doer of the word. E assim nós encontramos muitas mesmo, exortações na palavra de Deus para ouvirmos a palavra de Deus e praticarmos essa palavra. And if we are going to grow to spiritual maturity, we must hear and do. E se queremos crescer rumo à maturidade espiritual, precisamos ser ouvintes e praticantes. In Hebrews 5:12 to 14, Em Hebreus 5, de 12 a 14, by this time you ought to be teachers. pois com efeito, quando deveis ser mestres, That is, you should have gotten enough knowledge by this time that you would be qualified to teach. ou seja, a essa altura você já deveria ter adquirido conhecimento o suficiente para se tornar professor. But he said you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Vocês têm necessidade de alguém que ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. You've come to need milk and not solid food.
estando necessitados de leite e não de alimento sólido. Because he says in verse 13 that milk is baby food, solid food is for those who are mature. Porque ele mostra no verso 13 que leite é para bebê e a comida sólida é para quem já é maduro. And in verse 14, he says solid food belongs to those who are full age, that is, they're mature. E no verso 14 ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, os maduros. And who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. He's saying here again, you have to use it. E aqui de novo então ele está dizendo, tem que praticar, tem que fazer uso dele. Okay, we have an expression in English, use it or lose it. Há uma expressão em inglês que diz assim, use ou perca. We need to take it in. We need to keep on doing this. Nós temos que interiorizar a palavra de Deus e continuar fazendo isso. And this takes discipline. E isso requer disciplina. You have to do it day after day Tem que fazer dia após dia and keep on doing it. e continuar fazendo. And there are tremendous benefits from doing this, E há benefícios tremendos em fazer isso. as found in Psalm 19. Conforme encontrado em Salmo 19:7, The law of the Lord is perfect, converting the soul. a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. It will change you on the inside. Ela vai te transformar por dentro. It will change your view of the world. Vai mudar a sua visão do mundo, It will change your view of a circumstances. sua visão das circunstâncias. It will change your outlook on life. Vai mudar a sua maneira de olhar para a vida. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. You learn the word of God, it will give you wisdom. Você aprende a palavra de Deus e ela te dá sabedoria. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. You want to be happy? Quer ser feliz? Learn the word of God. Aprenda a palavra de Deus. Because as you learn the word of God, you have cause for rejoicing. Porque se você aprender a palavra de Deus, você tem motivo para se alegrar. I know where this world is going. Eu sei onde é que esse mundo vai parar. Not a pretty picture, Não é muito bonito o que se but I vê. know where I'm going, and that's a wonderful picture. Mas eu sei para onde eu estou indo e isso é maravilhoso. And I know that God is the sovereign. E eu sei que Deus é soberano. He rules over all. Ele governa sobre tudo. And that the things we see in the world is just God taking things to the ultimate conclusion of His plan. E o que se vê acontecendo no mundo é só Deus levando à conclusão o seu plano. And if I will get with the plan of God, then I'm going to find peace and joy in spite of the circumstances. E se eu for de acordo com o plano de Deus, eu vou encontrar paz e alegria, não importa as And circunstâncias. the statutes of the Lord will rejoice the heart. E os preceitos do Senhor alegram o coração. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. As you learn the word of God, it gives you insights that the average man cannot see. Conforme você vai se dedicando a aprender a palavra de Deus, você começa a ter introspecções que o homem natural não tem, Because it gives you a divine perspective of the world. porque ele dá uma perspectiva divina do mundo. The fear of the Lord is clean, enduring forever. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Now, the fear of the Lord is not being terrified of God, Veja, o temor do Senhor não é ficar morrendo de medo de Deus, but rather it is a respect for God that is based upon seeing God's works. em vez disso, é um respeito que se tem por Deus ao ver as obras de It's Deus. something that I learn, É algo que eu aprendo and as I have seen God at work in the world, e conforme eu percebo Deus trabalhando no mundo, I come to have respect for Him, eu venho ao ponto de respeitar a Deus, reverence for Him, reverência a with the Ele. result that I will obey Him. E o resultado disso é obedecê-lo.
So this is not obedience because I'm terrified, E assim não é obediência porque eu estou morrendo de medo, but rather it is obedience because I have seen what he is able to do and I trust him. e sim porque eu tenho visto de que Ele é capaz e eu confio nele. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. The great problem we have today is people call good evil and evil good. O grande problema que nós temos hoje é que o mundo chama o mal de bom e o bom de mal. And the standards of God today have been rejected. E os padrões de Deus hoje em dia têm sido totalmente rejeitados. And almost everybody in the world today will tell you there are no absolutes. E quase todo mundo hoje em dia vai te dizer que não há absolutos. But the Bible is absolute. Mas a Bíblia é absoluta. God's word is absolute. A palavra de Deus é There are absoluta. things that are absolutely wrong Há coisas que são absolutamente erradas and things that are absolutely right. e coisas que são absolutamente certas. Oh, I was so distressed yesterday. I read an article on the internet. Eu fiquei tão chateado ontem que eu li um artigo na internet. There's a very popular pastor in America, pastor of a huge church, Um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, de uma igreja muito grande, and he has gotten together with some Muslim leaders, e ele se reuniu com uns líderes muçulmanos, and they have put out this document e eles fizeram esse documento, in which they are going to work together for the good of the world, no qual eles vão trabalhar juntos pelo bem do mundo. and they have agreed that they will not evangelize each other. E eles concordaram em não evangelizar um ao outro. Now, this man has tremendous influence in churches all over the world. Veja, esse homem tem uma influência tremenda em igrejas por todo o mundo. And he is saying, we should not evangelize Muslims. E ele está dizendo assim: não devemos evangelizar os muçulmanos. That's horrible. Isso é horrível. The Bible says, all are lost. A Bíblia diz que todos estão perdidos. All need a Savior. Todos precisam de um Salvador. And we are to go into all the world and preach the gospel. E devemos ir a todo mundo e pregar o Evangelho. But people today say, well, there aren't really any absolutes. Mas as pessoas hoje dizem assim: não existem mais padrões absolutos. Well, the judgments of the Lord are true. Bem, os juízos do Senhor são verdadeiros. It's not just they're true for me, they are true absolutely. Não são verdadeiros só para mim, são absolutamente verdadeiros. And we should not ever apologize for the Word of God. E nós nunca devemos pedir desculpas por causa da palavra de Deus. It's right Ela está certa and it's righteous. e ela é justa. Now he says, more to be desired are they than gold. E assim diz: são mais desejáveis do que o ouro. Well, do you believe that? Você acredita nisso? Then why do we spend so much time trying to amass gold and so little time trying to learn the Word of God? Então por que é que a gente gasta tanto tempo tentando juntar ouro e tão pouco com a palavra de Deus? Sweeter also than honey in the honeycomb. E mais doces do que o mel e o destilar dos favos. You learn the Word of God, that's not bitter. Olha, você aprende a palavra de Deus, It's not gonna isso não é spoil your amargo, isso não vai estragar a sua It's vida, going to make your life sweet. vai tornar a sua vida doce. Now he says, not only that, but by them your servant is warned. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Because apart from the Word of God, we are just going to have a wasted life. Porque se nos apartarmos da palavra de Deus, nossa vida vai se perder. And apart from doing the Word, we are going to face God's judgment in time. E sem praticar a palavra de Deus, nós vamos enfrentar o julgamento de Deus aqui na terra And the ainda. Bible warns us about those things that will make us miserable, E a Bíblia nos avisa do que nos torna miseráveis, that will destroy our happiness. que vão destruir a nossa alegria. But we always have a better idea, don't we? Mas a gente sempre sabe mais do que Deus, não é? The Bible will warn you. A Bíblia te avisa. And in keeping them, there is great reward. E em guardá-los a grande recompensa.
So often we just don't want to believe this. E tantas vezes a gente não quer acreditar nisso. Oh, if I live according to the Bible, I'm going to be miserable. Ah, se eu viver de acordo com a Bíblia, minha vida vai ser miserável. I'm not going to have any fun in life. Não vou me divertir na vida. Oh, it's going to be so hard. Vai ser tão duro. Well, I will agree that the Christian life is hard. Bem, eu concordo que a vida cristã é dura. But it's not nearly as hard as living in the world, Mas não é nem um pouquinho tão dura quanto viver no mundo. because that is guaranteed misery. Porque viver no mundo é miséria garantida. But in keeping the Word of God, there is great reward. Mas guardar a palavra de Deus traz grande recompensa. So we need to base our lives on the Word of God, E assim nós devemos basear a nossa vida na palavra de Deus. and it is the only authority for faith and conduct, E é a única autoridade para fé e conduta. and it is adequate to equip you for every good work. E ela é adequada para te munir a fazer toda boa obra. 2 Timothy 3:16 and 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. All Scripture is God-breathed, Toda a escritura é inspirada por Deus and all of it is profitable. e útil. And he says that it's profitable in 4 areas: E diz que é útil em 4 áreas: for teaching, para o ensino, for reproof, para a repreensão, that is, it points out those areas where we fall short. ou seja, aponta aquelas áreas que nós não estamos indo bem o suficiente diante de Deus. Those areas where we are not measuring up to God's standards. Aquelas áreas que não estão de acordo com o padrão de Deus. But the Bible doesn't stop there and just say you don't measure up. Mas a Bíblia não para aí dizendo, ó, você não está à altura. But Scripture is also profitable for correction. Mas as escrituras também são aproveitáveis para a It correção. tells us how we can change in order to become conformable to God's standards. Ela nos diz como nós podemos mudar para estarmos de acordo com os padrões de Deus. And then fourthly, for instruction in righteousness. E também para a educação na justiça. It will instruct us how to live day by day in a righteous manner. Ela nos instrui como viver a cada dia de uma maneira justa. And the goal of this, E o, the purpose for the o, Word o of God, propósito, o alvo disso, so that the man of God might be complete. a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Okay, now you have the word perfect, but it doesn't mean perfect in the sense of being sinless. Que nós temos a palavra perfeita, mas não significa perfeito no sentido de absolutamente sem pecado. But it means that you have developed to that point that you are proficient. Mas significa que você se desenvolveu àquele nível de proficiência, So that you are capable now of performing. para que você seja capaz agora de realizar. And the Word of God will give you the teaching and the training that you need so that you can be successful in the spiritual life. E a palavra de Deus, ela vai te dar o ensinamento e o treinamento para que você tenha vitória na vida cristã. And so that you will be completely equipped for every good work. E assim você estará perfeitamente habilitado para toda boa obra. Now, every good work here is talking about what God wants you to do after salvation. E essa toda boa obra é o que Deus quer que você faça agora que você é salvo. But you need to know the plan of God and the provision of God. Precisamos conhecer o plano de Deus e a provisão de And you Deus. need to keep on growing in the Word of God so that you can use what He has provided. E temos que continuar crescendo na palavra, no caminho de Deus, para usar aquilo que Ele nos provê. So all areas of our lives are to be evaluated by the Word of God and not by some human standard. E assim, todas as áreas da nossa vida devem ser avaliadas pela palavra de Deus e não por algum padrão humano. And the Bible will give us instruction about the changes that we need to make E a in Bíblia thought, word, and deed. E a palavra de Deus nos dará orientação de todas as mudanças que precisam ser feitas em pensamento, palavra e ação. And we are to do the Word in the power of the Holy Spirit.
E devemos praticar a palavra no poder do Espírito Santo. In Galatians 5:16, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Gálatas 5,16 nos diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. How do you walk by means of the Spirit? Como é andar no Espírito? First of all, we must be filled by the Spirit. Em primeiro lugar, precisamos nos encher do Espírito. Now, this doesn't mean that you get more of the Spirit into you. Isso não significa que você coloca mais do Espírito dentro de você. In Ephesians 5:18, Efésios 5,18. being filled by the Spirit doesn't mean that you've got a little bit of the Spirit and you can get more of Him. Encher-se do Espírito não significa que você tem um tanto do Espírito e você vai encher mais. No, but rather it is the Holy Spirit who is doing the filling. Mas, em vez disso, é o Espírito Santo que está fazendo esse preencher. So the Holy Spirit is going to put something into you E o Espírito Santo vai colocar algo em você. so that He is the agent of the filling and not the content of the filling. E assim, ele é o agente desse preenchimento e não o conteúdo desse preenchimento. And with what does He fill us? E com que ele nos preenche? In Ephesians 3:16, Efésios 3,16. that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. The Holy Spirit gives us divine power to be able to do the will of God. O Espírito Santo nos dá poder divino para nós sermos capazes de fazer a vontade de Deus. So we need this power that He provides for us to be able to live the spiritual life. Então precisamos desse poder que Ele nos dá em provisão para viver a vida espiritual diante de Because as Deus. far as outward activity is concerned, you can do everything in your own strength. Porque com relação a qualquer atividade externa comum, você pode fazer qualquer coisa na sua própria And força. on the outside it looks good. E por fora parece bom. But it may be that the Holy Spirit is not providing you His power to do God's commands. Mas pode acontecer de que o Espírito Santo não esteja providenciando a você o poder para cumprir os mandamentos de It Deus. is also the Holy Spirit that gives us spiritual understanding about the truth of God's Word. Também é o Espírito Santo que nos dá a compreensão espiritual da palavra de Deus. Through personal sins, I grieve the Holy Spirit. Através de pecados pessoais, eu entristeço o Espírito Santo. When I am functioning in my own strength, I am quenching the Holy Spirit. Quando eu tento funcionar através da minha própria força, eu estou apagando o Espírito Santo. But when sins have been forgiven and cleansed, then the Holy Spirit is free to perform His ministries in me. Mas quando pecados são perdoados e nós somos purificados, então o Espírito Santo está livre para fazer esse Then I ministério. can walk. Then my lifestyle can be empowered by the Holy Spirit. E aí sim eu posso ir para frente. O meu estilo de vida agora tem o poder do Espírito Santo para funcionar bem. So what we're going to do is to look at how we are to be changed. E assim o que vamos fazer é ver como podemos ser transformados. And tomorrow we're going to see what happens if you don't change. E amanhã nós vamos ver o que acontece se você não mudar. And then we'll talk about how to begin to make changes in your life so that you can grow and become pleasing to God. Então vamos ver como começar a fazer mudanças na sua vida para você começar a crescer e agradar a Deus assim. Now you have these little notebooks. Bem, vocês têm as apostilas. It won't do you much good to simply read this book. Não vai ajudar tanto você simplesmente ler esse livro. This is not scripture. Isso aqui não são as It's escrituras, not inspired, não é inspirado, but it will direct you to many scriptures. mas vai dirigir você em direção a muitas das escrituras. So I think that the value of having these notes is that a principle is stated and then biblical documentation is given.
Eu acho que o valor de ter essa apostila é porque princípios são listados e aí versículos da palavra de Deus estão ali para dar o apoio a esses princípios. So what I would encourage you to do is to read the principle and look up all of the verses and try to understand how the principle was derived from those verses. Então, o que eu quero encorajá-los a fazer é ler os princípios, ler os versículos e perceber como esses princípios eles saíram da palavra de Deus. And I believe that as you study the Word of God in this way, that you will be blessed by it. E eu creio que você estudando a palavra de Deus dessa forma, você será abençoado. So we will resume here tomorrow evening. We will resume to tomorrow evening. Yeah, this study tomorrow evening. E assim concluiremos esse estudo amanhã à noite. Okay. Do you have an announcement about class in the morning? Or do they already know? They already know. Okay. Yeah. Só para reforçar, acho que quem não sabe,